E aí vem, o que eu devo lançar nos meus registros? No meu caso aqui, a contas a pagar. Quando a gente fala do contas a pagar, realmente são aquelas obrigações financeiras assumidas, né, pela empresa com relação aos pagamentos, né? E no contas a pagar, pessoal, a gente deve lançar todo e qualquer tipo de pagamento. A gente viu lá no plano de contas, né? Impostos, pessoal, financeiro, administrativo. Então, todas essas contas que envolvem as guias, as despesas bancárias, fornecedores, né? Quando se fala aí de contas a pagar, salários para a área de pessoal, isso tudo deve ser lançado no contas a pagar, tá? Isso são todas lançamentos que depois, claro, ocorrem aí as baixas e que você fica com elas como previsão, inclusive, tá? Essas previsões, pessoal, é aquilo. Qualquer lançamento futuro deve ser lançado com contas a pagar. Imagina se você está agora em julho e quer saber o que eu tenho a pagar dentro desse mês, ou o que eu tenho ainda, né? Ou o que eu tenho a pagar dentro do mês de agosto. Você, com esses lançamentos, já teria isso na mão. Inclusive com uma correlação lá quanto a receber. Eu tenho 10 mil a pagar e tenho 5 mil a receber. Opa, já começa o agosto negativo. Então, presta atenção, tem que lançar tudo, tá? E quando eu tenho um lançamento aí do contas a pagar, eu tenho alguns campos que eu tenho que fazer algum tipo de controle. O primeiro deles é a referência da pessoa. Então, claro, eu tenho aqui que lançar esse pagamento, desculpa, é referente ao quê? Nesse caso aqui tem até um exemplo da Vivo, que é a nossa operadora aqui de internet, né, de um dos links de internet, e que a gente coloca a referência nela. Porque se depois eu quiser, quais foram, buscar a informação, quais foram os pagamentos que eu realizei para a Vivo, eu já realizei o pagamento desse mês, muito importante, né, ter pagamento atrasado, então é essa a referência. O histórico com o documento, pessoal. Essa parte é interessante porque o histórico é seu. Vale a pena lançar. Quando eu falo histórico, observação, o nome é o mesmo, né? Vamos dizer assim, para que você tenha um controle de busca, tá? E não só isso, a referência do documento vinculado. Eu estou lançando aqui um contas a pagar, mas referente a qual documento? Lembra que a gente falou lá dos documentos? Olha aqui a nota fiscal, tá? Com o número de documento, tá? Um detalhe importante é a forma do pagamento também. Nós temos alguns tipos, por exemplo, é um pagamento único. Eu fiz ali a compra de um produto que eu vou revender, eu fiz a compra de um material para a empresa. Custou ali R$ 300, fiz um lançamento único. Mas eu tenho também um lançamento parcelado. Eu fiz a compra de R$ 300 e eu dividi ela de 3 vezes. Então seriam provavelmente 3 vezes iguais de R$ 100. Eu faço o lançamento dele parcelado, definindo, por exemplo, a frequência, seria ali mensal, né, com datas que seriam executados os valores, as datas de vencimento, nós falamos das datas lá, né, onde até então eu tenho a definição e a previsão para frente do que seriam esses pagamentos. E nós temos também o recursivo. Isso é bem legal, alguns sistemas têm esse tipo de lançamento. São pagamentos que provavelmente ocorrem todo mês. Por exemplo, a telefonia para a gente ocorre todo mês. Energia ocorre todo mês. Água, contabilidade, isso tudo para a gente ocorre todo mês. Então, você já escalou no ano inteiro com uma média do que seria, até para você ter a previsão. E quando chega na data, você simplesmente faz ali o lançamento do valor, né, que na verdade foi pago. Tá? Então, quando você tem esse lançamento, você recursivo, você consegue colocar para frente a repetição e a cada período você vai só renovando a quantidade. Por exemplo, chegou em janeiro, já lança o ano inteiro de conta de energia, né? Que aí você já tem, qual que é a minha média? R$ 1.000, já lança lá 12 vezes de R$ 1.000. Você vai ter no ano, 12 mil eu já sei que eu tenho ali para pagar. Lançou mais a água, lançou mais a luz. Tá vendo como é que você começa a ter a gestão da empresa? Você já sabe, já começa a ver, eu tenho que receber tanto, pelo menos, para pagar isso aqui e ficar no 0 a 0. A ideia não é essa, não. Mas, né, você já começa a ter número na mão. E é claro, nesse lançamento, a gente volta a falar lá, das contas de capital. A minha ideia é pagar de tal conta. Do plano de contas é referente ao quê, né? E a forma de pagamento. Foi um boleto, eu vou fazer esse pagamento e depois eu executo ele. Tá? Então, geralmente, no lançamento de ideias básicas, tem isso. E um muito interessante, às vezes, que tem alguns sistemas que tem o anexo de documentos a ele. Então, lá na frente, você tem um PDF, tem uma imagem, você pode anexar nesse lançamento para, nossa, o que foi isso? Você simplesmente vai lá e abre o documento, foi isso aqui, o valor está correto. Vale a pena verificar também esse tipo de referência, tá? E aí a gente já vai para o primeiro modelo de planilha aqui. Esse modelo de planilha, Vinícius, a gente até montou ele aqui e a gente montou baseado, cara, até vamos dizer assim, no que a gente tem como base, né, de campos aqui, não foi?
Bom, só um complemento aí do Roberto do anexo, né? Eu tenho lá a nota fiscal ou o boleto do fornecedor X. Eu posso, além dele, anexar no sistema o comprovante de pagamento. Boa, Tá? boa Então, para execução. não, né, perder o Faz. histórico do que foi pago, né? Mas uma dica interessante, a gente já aplica isso, né? Hoje, quem tem cuidado bem do nosso contas a pagar é a Elaine, ela já faz isso, que é o quê? Vocês lembram que eu comentei sobre rotina, sobre periodicidade? O ideal é que você defina também uma rotina de pagamento. E que de preferência, não sei o volume da empresa, né, mas talvez não seja tão grande, que não seja todo dia. Porque se for todo dia você vai ter o trabalho de abrir o sistema, ou abrir o Excel, ou abrir a agenda, entrar no banco, fazer o pagamento e etc. Então vejam que definindo uma rotina, o trabalho flui mais rápido. Exemplo, aqui na Mentalistas, toda segunda-feira a gente já levanta todos os pagamentos que estão vencendo na semana e na segunda a gente já paga tudo antecipado. Porque aí já entra no banco uma única vez, já processa os pagamentos, já guarda os comprovantes de pagamento, já atualiza o sistema uma única vez. E isso poderia ser para o Excel também, ou até para a agendinha. O que não dá é na agendinha você pegar dia 1, hoje eu vou pagar. Aí no dia 2, que é amanhã, eu vou pagar de novo. Aí no dia 3, vou pagar de novo. Veja que o trabalho não flui. Você não tem produtividade. Então, a dica que a gente dá é escolha durante a semana ou a quinzena, dependendo do seu fluxo, um dia e junte tudo para pagar. Você vai ganhar muito em produtividade, você vai parar para concentrar e fazer aquilo de forma correta, e não ficar fazendo cada dia um pouquinho e aquela coisa, né? Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e as 3 mal feitas, né? Não. É. Foca numa, foca no pagamento. O financeiro tem que ter foco, tem que ter atenção concentrada. Vamos lá, pessoal. Nós temos uma planilha aqui básica, tá? Basicamente são registros em linhas com um total aqui do contas a pagar. Então a gente tem aqui alguns detalhes, né? A referência do mês, banco e agência, né? Referência até da que seria a conta de capital, né? Aqui, né? Esses três campos. Mas o que nós temos aqui é realmente o lançamento do registro. Então, nessa linha 10 que vocês estão vendo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a referência do código do lançamento. Nós temos aqui ó, a referência das datas, lembra? Data de registro, data de competência, data de vencimento e a data de pagamento. Por exemplo, aqui, ó, a data da baixa foi exatamente no dia do vencimento. Nós temos quem é o fornecedor, então olha como é que começa a ter controle. Ah, eu paguei a conta minha de energia? Ah, paguei no dia 21. Tá vendo como é que você começa a ter um controle melhor? Qual que foi o valor? Foi 984. Ah, essa é a minha média? Então, provavelmente no mês que vem eu já tenho que ir em torno de R$ 1.000 a pagar. Então, eu tenho que, no mínimo, ter ali R$ 1.000 de recebimento, né? E você começa a ter aqui um histórico que é seu. Então, o lançamento, pessoal, ele é simples. Eu lanço aqui o código, eu lanço a data de registro hoje, né? A data da competência, eu executei isso no dia 25. Qual que é a data de vencimento? A data de vencimento é para o dia 2 de agosto. Não realizei a baixa ainda não paguei. É referente ao quê? É referente à telefonia. Com o valor quanto? O valor de R$ 350. Aqui, fonia, sendo que aqui, desculpa, aqui seria, por exemplo, a Claro. Vamos lançar aqui, ok? E o histórico aqui, internet. Então, olha como é que foi um lançamento simples e eu já começo a ter aqui um número. Valor que eu já tenho somado no mês, que é um valor que eu já pago e que pode ou não ser recorrente. Então, você começa a ter esse controle. Tá vendo como é que é simples criar? Então, essa planilha a gente vai passar para vocês começarem. E essa planilha, claro, com o tempo ela pode ir crescendo e realmente você elaborando ela mais. Vou colocar mais uma coluna, eu preciso de mais uma informação. É o Excel, pessoal. Nesse caso aqui, o Excel é mais direto. Você pode criar e controlar do jeito que você precisar, tá?